Olá, queridas leitoras, aqui é a Marcele, do Livros para Mulheres, e vamos continuar a leitura do livro Invisível, o Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, de Sarah Haggard. Capítulo 1. Maravilhoso desperdício, abrindo os olhos para o invisível. Foi Jesus a Betânia, João 12:1. Terminei a faculdade firmemente convencida. Eu mudaria o mundo para Deus. Enquanto estudava, fui voluntária em um ministério voltado ao ensino médio, compartilhando o evangelho com adolescentes endurecidos contra Cristo. E estava totalmente dedicada. Todo o tempo que eu não gastava estudando, passava com aqueles estudantes no mundo deles. Tempos profundos, uma vida servindo a outra. Tornei-me viciada em presenciar Deus surpreendendo as pessoas mais improváveis. No ano em que saí da faculdade, passei a trabalhar nesse ministério em tempo integral. Estava queimando por Deus e faminta por ver o que ele seria capaz de fazer. Achava que não havia chamado mais alto do que ser usada por Deus para amar os perdidos. Era uma crença que me impelia, mas que também fez com que eu me sentisse indispensável à obra de Deus. E ao abraçar sutilmente essa compreensão de meu papel, substituí a compaixão por julgamento em relação aos que estavam simplesmente desperdiçando a juventude com qualquer outra coisa que, em minha opinião, fosse menos valiosa do ponto de vista da eternidade. Afinal de contas, eu estava ajudando Deus a mudar vidas. E não seria isso o mais importante? Estava cheia de ambição. O ponto alto de nosso ministério era o acampamento para o qual levávamos um ônibus cheio de adolescentes, vida louca. Todas as atividades e experiências eram lindamente pensadas para ilustrar a pessoa e o amor de Jesus por aqueles estudantes. Aventuras diárias ao ar livre desembocavam em noites de compartilhar o Evangelho. Contávamos a história de Jesus e dávamos aos adolescentes a oportunidade de convidá-lo a entrar em suas histórias, e muitos o faziam. Na última noite do acampamento, aqueles que haviam decidido seguir Jesus tinham a oportunidade de levantar-se e anunciar essa mudança. Eu estava ansiosamente por aquela última noite durante a semana inteira. Ela permanecia suspensa em minha memória pelo ano seguinte como os flocos de neve de um globo de vidro, distantes, brilhantes, majestosos. No salão central estavam reunidas algumas centenas de adolescentes suados que haviam acabado de passar uma semana inteira embolando roupas sujas em mochilas lotadas, limpando dormitórios e despedindo-se em lágrimas como se estivessem deixando seus melhores amigos, embora os tivessem conhecido apenas uma semana antes. A sala se enchia de pessoas e de música, de expectativa e novas vidas. Quando a música acabava e a última palestra era encerrada, jogadores de basquete nervosos, garotas populares e membros do clube de matemática se levantavam, um de cada vez, e compartilhavam a novidade de que, naquela semana, haviam entregado a vida a Jesus. Digam-me os remidos do Senhor. Salmos 107:2. Meu coração se acelerava naquelas noites, porque eu sabia que era só o começo. Eu sabia o tremendo impacto que aquelas dezenas de sim teriam. No ano que se seguiria, alguns dos adolescentes presentes abriram a Bíblia pela primeira vez e pediram que Deus invadisse o mundo ao seu redor. A mudança de vida causaria ondas que influenciariam famílias, amigos e times de futebol. Alguns contariam aos filhos e netos que aquela tinha sido a noite responsável por mudar tudo. Eu olhava ao redor e procurava embarcar tudo como se a minha perspectiva panorâmica fosse capaz de absorver a magnitude daquela noite, daquela semana. Eu via Deus refletido na face corada dos adolescentes que buscavam um novo começo. Ao final do acampamento, eu voltei para casa com uma lista ainda maior de vidas que eu queria influenciar. Quando adolescentes estão em chamas por Jesus, seus pais voltam a aparecer na igreja aos domingos, fazendo perguntas e participando de estudos bíblicos. Aquela havia sido minha oração. Era tudo o que eu queria quando fui trabalhar ali em tempo integral.
O trabalho era por vezes duro e exaustivo, mas as histórias de mudança de vida me motivavam. Elas validavam meu chamado e minha paixão. Elas me mantinham ali. Até que, em determinado ano, perderam o efeito. Vidas ao meu redor estavam mudando por Jesus, mas a minha própria vida permanecia estagnada. Minha paixão pelo ministério se desvaneceu e foi substituído por uma vaga sensação de vazio. Ao jantar com um adolescente que havia acabado de convidar Jesus a entrar em seu coração, eu me pegava repetindo respostas que já havia dado por anos e anos. Eu sabia compartilhar o amor de Deus, mas não me sentia mais vivendo esse amor. Havia uma voz em minha cabeça e eu pensava, será que estou apenas repetindo essas coisas sobre Deus ou realmente eu creio nisso? Então eu voltava para casa e examinava o meu coração, separando tempo para sentar-me com Deus e fazer aquela pergunta em voz alta. Com exceção desse momento, o restante do tempo era desconfortável, como se eu precisasse falar sobre coisas que são ditas em voz baixa para um amigo próximo, mas que nesse caso eu deveria dizer para um conhecido distante. Não sabia nem por onde começar. Eu ficava mais de 30 minutos com a Bíblia aberta, mas sem nenhum estudo bíblico para planejar. Eu não fazia ideia de que eu mesma deveria ser. Também não tinha certeza de que Deus era em meu silencioso tempo menos produtivo e nos momentos não essenciais da vida. Eu conhecia Jesus como aquele que havia andado por sobre as águas, acalmado a tempestade e curado um leproso. Eu poderia descrever Deus até dormindo, mas quem Deus era para mim em todos aqueles dias comuns, aqueles em que eu não precisava que Ele acalmasse uma tempestade, andasse por sobre as águas ou me ajudasse a montar um estudo bíblico? Naqueles dias em que eu precisava pagar contas, limpar o banheiro e cuidar dos filhos de uma amiga, quem era Deus? Eu não tinha dúvida de que Ele era o Deus dos adolescentes endurecidos, capaz de aquecer corações gelados e trazê-los para mais perto de si. Eu sabia que Ele era o Deus das pessoas que se dedicavam ao ministério, ao constante relacionamento com os outros, a pregar e a liderar. Mas quem era Ele para mim quando eu não estava ocupada mudando o mundo? Quando eu estava só? Quem era Ele para mim quando eu não tinha absolutamente nada para lhe oferecer? Essas questões, por fim, levariam meus olhos para contemplar a beleza invisível de uma vida escondida em Deus. Mas, como em qualquer começo, elas me deixavam desconfortável. Eu sabia que Deus olhava benevolentemente para mim, mas presumia que tal benevolência estivesse ligado ao que eu produzisse para o seu reino. Quando me sentia produtiva no ministério, não era difícil imaginar que Deus pensasse em mim com amor ou que me visse com afeição. Era bem mais difícil tentar imaginar o que Ele pensaria sobre mim nos momentos do dia em que eu não estivesse fazendo nada tão atingível para Ele. As horas em que eu me senti exposta, incapaz de esconder-me por trás de minha produtividade para o reino de Deus. Qual seria a expressão do rosto de Deus quando eu não estivesse deixando um rastro de vidas transformadas? Como Ele se sentiria em relação a mim nos sábados de manhã em que eu ficava jogada no sofá de pijama, exausta pela semana que passara? Mas havia dentro de mim a consciência de que deveria existir algo mais em minha vida com Deus, além de ser produtiva e compartilhar as boas novas com as pessoas. Algo dentro de mim ansiava pelo Deus que eu encontraria quando não estivesse ocupada mudando o mundo. Eu sempre havia pensado que meu desejo de alcançar mais na vida seria satisfeito por mais um ministério, mais impacto, mais boas obras para Deus. Contudo, ao invés de trazer-me mais, o crescente esforço que eu dedicava àquelas coisas foi lentamente me esvaziando. Eu achava que estivesse sofrendo de esgotamento profissional, mas era mais do que isso.
Eu era motivada pela paixão de ver vidas transformadas, mas também necessitava da validação de sentir que a minha vida poderia impactar a vida de outra pessoa de maneira significativa. Ao longo do tempo, a profunda satisfação que eu senti em meu trabalho foi diminuindo. Aquele impulso constante, ainda que sutil, de agir e fazer cada vez mais continuou levando-me a sentir-me inadequada. Minhas expectativas a respeito de mim mesma cresciam ao mesmo tempo em que minha capacidade de satisfazê-las desaparecia. Pior ainda, comecei a sentir-me uma peça-chave para o sucesso de Deus, mas eu não conseguia mais agir. Foi então que deixei o ministério que eu tanto admirava. Eu, modelo de filha como sangue nos olhos, do tipo que se recusava a desperdiçar a própria vida, sucumbi.